Olá, internauta! Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha nós aqui outra vez. Se você pensa que nós fomos embora, nós enganemos vocês, fingimos que fomos e voltemos. Olha nós aqui outra vez. Hoje, 22 de novembro de 2012. Faltam 39 dias para acabar o ano, André. Tá perto, hein? Tá chegando. Perto. Esse ano voou, que foi uma coisa assim difícil, né? Verdade. E nós aqui estamos, depois do processo eleitoral, toda a campanha eleitoral, estivemos fora do ar, estamos aqui voltando. Devagarzinho nós vamos passando novamente para vocês os fatos, acontecimentos de nossa cidade, principalmente políticos, né? Que é o que mais atrai a nossa clientela, podemos... Inclusive é bom a gente salientar também o seguinte, olha, nós estamos numa casa nova, uma situação diferente, para nós estamos nos ambientando, então pode ser que aconteça algum equívoco, algum erro aí, né? Nós temos a estagiária, né? Nós temos uma estagiária nova que está trabalhando, está sendo remunerada por um copo d'água com gelo, né? Para ver se ela faz direito ao trabalho. Se fizer direito ao trabalho, nós podemos colocar até uma Coca-Cola. Então você nos perdoe se houver algum erro, porque todos nós aqui estamos aprendendo novamente. Mas vamos lá, André, damos início ao nosso programa, nosso reinício, à nossa volta, né? No Brasil, hoje, dia 22 de novembro, como disse anteriormente, comemora-se o dia da esteticista. Da esteticista? Não tem esteticista, do esteticista? Tem também, mas mas... É mais mulher? Eu acho que é mais mais ligada à natureza feminina, né? Bom. É mais delicada, ela é mais André, detalhista. Eu estava pensando em fazer um curso de esteticista, então eu vou desistir. Olha, não sei se vai combinar, mas não vai dar muito certo não, né? Não vai dar muito certo. Bom, você como esteticista, você é um excelente músico, porque afinal de contas hoje é dia do músico também. Então, hoje é dia do músico também. Então, hoje é dia da esteticista e dia do músico. No Brasil, faz aniversário as seguintes cidades: Piracanjuba, em Goiás, Ji-Paraná, em Rondônia, Lages, em Santa Catarina e Niterói, no Rio de Janeiro. E a Igreja Católica comemora o dia de Santa Cecília, por coincidência, padroeira dos músicos. Sim, né? Exatamente. Então, ela é a protetora dos músicos, né? Tanto que o dia da música e do músico está ligado a Santa Cecília, que é a protetora dos músicos. Exatamente. Então, meus parabéns a todos vocês, essas duas belíssimas profissões maravilhosas, principalmente a do músico, que torna a nossa noite, o nosso dia, a nossa vida mais amena, mais tranquila, deliciosa. Eu confesso para você, é questão de saudosismo, mas eu tenho música daquelas... As duas profissões, de uma certa forma, ajudam a deixar a vida mais bela. Mais bonita, mais sem bonita, dúvida. Com certeza. É nóis. Verdade. Fala a verdade. Bom, vamos lá. Então, como nós estamos de volta, certo? Os dois amiguinhos aqui, os dois irmãos peso pesado, você pode ver que acho que não emagrecemos nada, está engordando um pouquinho. Olha, eu estou mais gordinho. Eu também estou mais gordinho, meu. Confesso que... Confesso. Mas enfim, fazer o quê, né? Cada um carrega o peso que merece, certo? Então nós... Eu carrego o meu, você carrega o seu. É isso aí, vamos lá. Bom, vamos lá falando então, dando início ao nosso programa, a respeito do quanto custa o seu voto, que foi uma matéria veiculada no blog do Leandro Tomás, o Leandro Dentinho, né, a respeito do voto, do valor oficial do voto, o valor declarado do voto, certo? Aquele voto que você, na prestação, que todo candidato tem que prestar as contas oficialmente
dos gastos na sua campanha. Em tese, deveriam ser os valores reais. Então, só para você ter uma noção, né? Ele até brinca aqui, dizem que todo mundo tem um preço. Será? Uma coisa podemos afirmar, todo voto tem um preço. Daí ele até brinca, calma, mas é com relação ao valor oficial. Inclusive da despesa. Inclusive foi uma ideia bastante interessante a dele, porque ele coloca, eu não sei por que ele não colocou o nome dos candidatos. Mas eu acho talvez haja algum motivo que nós não saibamos, então também não vamos fazer isso, a mesma coisa. Né? Mas ele coloca quanto determinado candidato a vereador gastou oficialmente durante o seu pleito eleitoral e quantos votos esse mesmo candidato teve. Então, se você dividir o que ele gastou pelo número de votos que ele teve, teria, entre aspas, o custo para ele, vereador, de cada voto que ele amealhou na campanha. Ele, por exemplo, gastou um total de R$ 1.275,20. 1.275,20. Portanto, R$ 6,44 por cada voto, oficialmente. Isso são as despesas declaradas, com impressos, santinhos, veiculação de programa de rádio, carro de som, tudo isso tem que ser declarado, certo? Certo. Aliás, se alguém fez alguma campanha e esqueceu de declarar, já está errada a sua prestação de contas, né? Exatamente. Então, daí eles, que nem o André, por exemplo, que obteve. Eu tive 300 votos. Isso. Redondinho, hein? Redondinho. E eu gastei R$ 2.630 na minha campanha. Se você dividir 2.630 por 300 votos, você vai chegar a R$ 8,76, que é quanto eu despendi, quanto eu gastei na minha campanha para obter os 300 votos que eu obtive. Tá? E aí, se você for olhar com mais vagar nos números que ele apresenta lá, você vai ver coisas bastante interessantes. Teve voto que começou a quanto? A R$ 2,90, por exemplo, no caso do vereador que obteve 1.201 votos, como teve vereador que gastou para mais de R$ 50, né? Enfim. Bastante. Teve todo o valor. Agora, com relação a prefeito, também a candidata a majoritário, a coligação Honestidade e Juventude diz que gastou, em tese, oficialmente, R$ 120.634,05 e obteve por 8.214 votos, a um custo de R$ 14,68 o voto, certo? E a coligação Serra Negra Livre declarou pelo menos, R$ 95.215,12 para a obtenção de 7.518 votos, a um custo de R$ 12,66. Esse número aqui pode ser que sofra alteração. Por conta do seguinte, se não me engano, as multas eleitorais também entram tem que entrar aqui. E nós sabemos que a coligação Honestidade, 300 e tantos entre aspas, e Juventude, né? Tem mais 380 mil de multa. Então, somado aos 120 mil, dá 500 mil reais. Então, esses números ainda estão subjúdice. Mas isso é o que está declarado hoje. Aliás, todas as contas estão subjúdice, todas as contas estão sendo apreciadas ainda. A justiça vai estar avaliando. Portanto, nenhum candidato ainda recebeu o seu diploma. Exatamente por conta disso. Elas estão sendo analisadas. Eu acho também uma reflexão que nós temos que fazer depois desse processo eleitoral. Vocês vão olhar os números aí, vão se deliciar com eles e tudo mais. Mas vocês vão ver que há uma disparidade muito grande entre aquele que mais gastou, pelo menos nessa relação aqui, e aquele que menos gastou. Exatamente. Um gasta R$ 2,60,90 por voto e outro gasta R$ 87 por voto. A diferença é muito grande e ela é preocupante. Preocupante porque faz com que o poder econômico se sobressaia sobre as candidaturas. Então você pode ter
um candidato a vereador que tenha o que dizer, que tenha conteúdo, mas que sofre pela ação. Mas é exatamente essa a conclusão dele, André. Tudo isso só nos leva a uma conclusão, dizer. Infelizmente a eleição ainda é movida a dinheiro. Quem sabe daqui a algumas décadas conseguimos um percentual maior de pessoas que votem em propostas e ideias para a nossa cidade. Até lá, de pires nas mãos, o povo vai continuar mendigando, vendendo o seu bem social mais precioso a troco de destruir o nosso Estado, colocando muitas vezes nas mãos de pessoas duvidosas um grande orçamento, onde às vezes possa ocorrer o retorno financeiro desses gastos. Bom, enfim, esse é o comentário dele, mas eu acho que ainda o poder político e o poder econômico ainda valem muito na oposição. Existe um atenuante, não, né? Existe uma solução para isso que é utópica, vamos dizer, mas que é o financiamento público de campanha. Se você tivesse o financiamento público de campanha estabelecido, cada candidato poderia gastar aquele X. O que ele gastasse a mais é abuso de poder econômico e ele estaria fora. Tá? O que tornaria a eleição um tanto quanto mais honesta do ponto de vista dos gastos e onde cada candidato teria que ganhar o voto, então, pela sua proposta e não pelo seu belo saldo econômico. É verdade. Bancário. Você tem razão. Bom, mas então, depois nós vamos voltar nesse assunto. Não, esse assunto é um assunto que vai recorrer muito tempo. Nós vamos falar durante muito tempo sobre ele. Nós vamos falar, inclusive, sobre compra de votos daqui a pouco. Mas antes compra de voto? Teve isso aqui? É por isso que nós vamos chegar daqui a pouco. Vamos tentar explicar. Jesus! Bom, antes, André, de entrarmos nisso, é bom registrar que a oposição nessas eleições fez 6 vereadores. Né? Exatamente. Hoje a Câmara, o ano que vem, né? A partir do ano que vem, a Câmara terá 11 vereadores, dos quais 6 são da oposição. E esses vereadores estão se reunindo em cima do propósito de uma Serra Negra Livre, que foi a coligação, né? Que os elegeu, né? Que os elegeu, né? Eles estão com essa proposta de união, de estarem juntos, de defender o que for bom para a cidade. Obviamente eles vão estar votando, mas também vão estar fazendo uma coisa que até então não era feita de uma certa forma, mesmo porque um dos vereadores e o presidente da Câmara, filho do prefeito, vão estar fiscalizando tudo que a prefeitura faz, os gastos, enfim, tudo que... E o que também está sendo interessante nesse processo, pelo menos aquilo que eu tenho acompanhado até agora, é que os vereadores da situação, eles estão conversando no sentido de manter esta unidade, de continuar juntos, independente da posição partidária ou do entendimento de cada um, mas permanecer unidos como um bloco. Eles entenderam, e é uma verdade, que eles foram eleitos por uma coligação, que eles sozinhos, mesmo aquele que teve uma grande quantidade de votos, não teria atingido a quantidade necessária para ocupar uma cadeira, certo? Então, que essa coligação, todas as coligações para vereadores foram importantes, inclusive aqueles que não se elegeram, não se tornaram, inclusive, também suplentes. Eles não devem ser esquecidos. Não devem ser esquecidos. Não devem ser. Aliás, tiveram um papel extremamente importante no processo eleitoral. Exatamente. Então, cada um deles. É importante que todos passem a entender que ninguém faz nada sozinho, certo? Que mesmo aqueles que se elegeram precisaram de uma coordenação, precisaram dos partidos, precisaram dos presidentes, precisaram dos que tiveram menos votos, dos que tiveram mais votos. Até porque mesmo o vereador Paulo da farmácia, que foi o vereador mais votado, e parabéns a ele, ao Paulo, pela votação. Grande quantidade um trabalho que ele desempenhou ao longo de 4 anos. Ele está de parabéns por conta dessa votação, ele construiu isso.
Mas mesmo ele, Paulo, depende do voto dos outros candidatos para se eleger. Então, os atuais vereadores não estão se esquecendo disso, os vereadores eleitos não estão se esquecendo disso, o que é muito louvável, e nós também temos que tirar o nosso chapéu, cumprimentar e exaltar o papel de cada um no processo eleitoral. Exatamente. Então, finalmente, a coisa está acontecendo de uma forma coletiva, uma forma de grupo, uma forma de propostas, pois a coligação na qual eles foram eleitos tinha propostas e tem propostas, né? Sim. E eles se comprometeram a segui-las, comprometeram a seguir os ideais dos seus partidos, ou seja, eles se comprometeram inclusive entre eles, não sabemos qual ainda, mas dali sairá o presidente da Câmara de Vereadores. Sim. O próximo presidente, para o próximo biênio. Né? Parece que os vereadores eleitos também foram a Brasília, né? Os 6 vereadores... Exato, já começou uma coisa, os 2 não puderam ir por conta de trabalho. Eu pensei que fossem os 6. Nós moramos numa cidade turística e alguns vereadores têm comércio, então trabalho. Fica difícil sair, né? Mas 4 deles estiveram em Brasília, conversando com deputados, solicitando recursos, pedindo recursos para nós... Se apresentando para esses deputados como interlocutores da cidade. Exatamente. E eles estão de parabéns porque é esse o caminho mesmo. E espero que se continuar, que se de fato o nosso prefeito for diplomado e ele seja o noso próximo prefeito reeleito pelos próximos 4 anos, que ele não faça vistas grossas ao trabalho desses vereadores que vão estar trazendo recursos para a cidade, e por não ser da sua coligação, não ser do deputado, do seu perfil, da sua base aliada, não vai acertar. Porque aquela história, os vereadores estão lá pensando na cidade. Esse é o primeiro. Eles não vão lá fazer oposição por oposição. Eles vão lá pensando numa coisa melhor para a cidade, pensando no bem-estar da sociedade, cada qual na sua área. No que eles estão corretos e cobertos de razão. O pensamento retrógrado, arcaico, é que acaba gerando esse tipo de coisa. Exatamente. Né? Que aconteceu por 4 anos, espero que não se repita. Bom, mas esse é um outro assunto que nós vamos abordar também daqui a pouco, né? Mas na pessoa dos vereadores, dos candidatos a vereadores, eu queria homenagear, parabenizar a todos. Eu queria parabenizar a todos na pessoa de 2 pessoas. 2 candidatos a vereadores que eu conheci, passei a admirar como pessoas, como seres humanos, né? Que é o Jaiminho, né? Jaiminho, um grande abraço, Jaiminho. Eu sei que você gosta do nosso programa. Aliás, as pessoas todas perguntavam sempre do nosso programa por que nós não votamos. Nós não votamos por conta das eleições, mas estamos votando. E da Norminha, eu sou a Norminha, né? Então... Não é a Norminha. Lá, lembra do Paz, Amor, Som e Norminha, que era do Jô Soares. Isso é da minha época, hein, gente? Então são na pessoa dessas 2 pessoas que eu queria homenagear todos os candidatos da coligação Serra Negra Livre, falar que estamos juntos, vamos estar juntos, continuaremos juntos. Vocês têm aqui, todos vocês, não só os 2 amigos, 2 parceiros, 2 companheiros, e o espaço aberto para nós discutirmos a cidade. Exatamente, que é esse o propósito. Este sempre foi o propósito. Chega de coronelismo, chega de bem amado aqui na nossa cidade. Agora, nós temos que pensar numa Serra Negra livre, seja hoje, seja amanhã, mas um dia, com certeza, ela será livre. Espero que logo. Bom, agora, André. Tem um assunto mais que está na boca do povo. Na boca do povo, no pé da orelha. Não lembra da conversa que nós tínhamos no pé da orelha? Nós não temos essa conversa ao pé da orelha. Quem que fazia o Zeca Diabo. O Zeca Diabo. O Zeca Diabo fazia exatamente. Então, nas rodinhas aí de conversa. Eu estava conversando com o meu patinho Paticício. Exatamente. Ele fazia assim, Tem um candidato que está fugindo, rapaz. Fugindo? Um candidato... Candidato... Não, candidato não. Não, ele é vereador. Ele é vereador. E foi candidato à reeleição. Foi candidato à reeleição. Se elegeu?
Você, em tese, enquanto não recebeu o diploma, ninguém se reelegeu, né? Mas, então, teoricamente, números, ele sim, obteve, né? E ele está fugindo, mas por que ele está fugindo? Então, rapaz, é porque... Ele, já sei, não foi aquele que construiu muitas pontes para unir... Isso. Ele fez a ponte do Rio Tuai, né? Tem a ponte que partiu, tem a ponte que... Tem a ponte que caiu. A ponte que caiu, enfim. Aliás, pela foto que eu vi na ponte, eu não sei não se essa aguenta, viu? Porque não, do ponto de vista da resistência, eu acho que aquela ponte aguenta. Até porque se encher muito de água, a água vai passar por cima. Não, porque tem 3 tubos. Eu nunca vi essa ponte, ele passava por baixo. Não, tem 3 tubos. Pode passar por cima. 3 tubos. Quando enche muito de água, a água passa por cima. Tá certo. Não tem problema. Bom, gente, só para vocês entenderem, é o seguinte. O Ministério Público pediu a cassação do vereador Demétrios do Bimbo. Só para vocês terem uma ideia de como foi aberto magistralmente pelo nosso promotor, digníssimo promotor, Dr. Leonardo Carvalho Bortolasso. Ele disse assim. Ele usou 2 frases, né? 2 frases, efeito. A primeira diz o seguinte: não é o poder que corrompe, mas o medo. O medo de perder o poder corrompe os que o detêm. O medo da praga do poder corrompe os que são submetidos a ele. Profundo, né? Profundo isso, né? E continua, André. Aí tem uma frase também que é bastante, que fala a respeito do analfabeto político. Ela diz o seguinte: o pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem de decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado, o assaltante e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio. Essa frase foi escrita por Bertolt Brecht. Com essas 2 frases, uma do Bertolt Brecht e outra, a primeira do Aung San Suu Kyi, o doutor Leonardo pede a cassação do registro ou do diploma, mais aplicação de multa em seu valor máximo e a declaração de inegibilidade pelo prazo de 8 anos do candidato e atual presidente da Câmara, vereador Demétrios do Bimbo, por compra de votos e abuso do poder econômico e político. Você vê que coisa? Com minuciosa, de forma minuciosa e riqueza de detalhes. Vamos tentar conversar, porque se a gente fica lendo, às vezes a gente fica mecânico. Então vamos tentar contar a história como ela se deu. Exato. Se de repente eu esquecer de alguma coisa, você me corrige e complementa, por favor. Tá, então foi mais ou menos o seguinte: durante o processo eleitoral, já estávamos durante o processo de disputa de voto. O vereador Demétrios do Bimbo, filho do prefeito, se ofereceu para construir uma ponte para alguns munícipes no bairro das Três Barras. E claro, ele esperava obter algo em troca. Construída a ponte, que foi para onde foram usados materiais, foram usadas máquinas da prefeitura, foi usado serviço, pessoas que trabalhavam na prefeitura lá estiveram para fazer o trabalho e assim por diante. Ou seja, a ponte foi construída. Houve a denúncia ao digníssimo promotor de justiça e ele abriu um inquérito para levantar aquilo que havia acontecido, de fato.
Como esse inquérito, ele, se fosse feito em cima de algum vereador e outro vereador descobrisse e aí usar politicamente isso para derrubar o vereador e tal, o promotor achou por bem determinar que na fase de investigação esse processo, esse inquérito correria em segredo de justiça. Então ninguém sabia aquilo que estava acontecendo. Mas o promotor, ele convocou algumas pessoas que teriam sido beneficiadas por essa ponte para que fossem prestar depoimento perante ele, na justiça. O que aconteceu? Na véspera dessa data onde eles foram prestar depoimentos, o vereador Demétrios, estava presente também o secretário de Serviços Municipais, o Jorge Tosta, o Salve Jorge, né? Salve Jorge. Salve Jorge. Salve Jorge, né? O Jorge Tosta estava presente, mais aquelas pessoas que estavam envolvidas no processo, e o Demétrios iniciou a reunião e falou assim: olha, gente, nós precisamos combinar aquilo que nós vamos falar amanhã para o promotor. Porque o promotor é esperto, não é tonto. É esperto, não é tonto. Então, se a gente não combinar direitinho o que nós vamos falar lá amanhã, nós podemos cair em contradição. Então, nós estamos aqui para dizer o seguinte, olha, vamos combinar, vocês dizem que foram vocês que compraram o tubo, que foram vocês que compraram o material, as pedras, o cimento, a areia, que vocês recolheram a hora máquina lá na prefeitura. Tá? Por quê? A prefeitura normalmente presta esse tipo de serviço. Se eu preciso de uma máquina que faça um determinado trabalho num terreno, num local, eu vou lá, recolho à prefeitura X reais. Sujeito a entrar numa agenda, porque a quantidade, isso, a demanda de serviço deve ser grande, mas eu recolho para a prefeitura isso, a prefeitura apresenta o recibo que eu paguei para o secretário encaixa e depois realiza o serviço. Tá certo? Então, eles combinaram tudo o que iam dizer, inclusive combinaram o valor de quanto teria custado a ponte, cerca de 5, 6, 7 mil reais, sei lá, ao ônus de 300 reais para cada um. Se perguntar para você da onde foi o tubo que você comprou o tubo, fala que você comprou o tubo em Lindóia. E comprei no passado, já joguei fora a nota. Ah, joguei fora o recibo. Tá? Combinaram, deram um monte de risada, fizeram pilhéria em cima de pessoas, fizeram pilhéria em cima do promotor, gozaram da justiça. Tudo isso aconteceu naquela reunião. Só que ele, Demétrios, não sabia que um dos participantes da reunião estava com um gravador. E gravou tudo o que foi dito lá dentro. Pois é. Antes de ir para o depoimento, essa gravação chegou às mãos do promotor, Dr. Leonardo. Ele ouviu a gravação, ele falou assim... E falou, não, vamos seguir o script. Estavam vindo as testemunhas. O processo normalmente. Olha o processo normalmente. As testemunhas foram lá, ele foi chamando um a um. E eles foram dizendo tudo aquilo que tinham combinado com o Demétrios na noite anterior. Que o tubo eles tinham comprado em Lindóia, que eles tinham comprado a pedra, que eles tinham recolhido o custo da hora máquina na prefeitura e assim por diante. Que ficou caro, porque a prefeitura não ajuda, podia ter ajudado, não ajudou, um monte de coisa. Ao término dos depoimentos, o promotor perguntou a todos: os senhores gostariam de acrescentar alguma coisa a tudo que foi dito aqui? Ou gostariam de mudar alguma coisa? Ou não? Ah, o Jorge estava lá também, o Jorge Tosta. Na reunião. E estava lá também no depoimento. Estava? Tava, e ele também mentiu. Eu não sabia disso. Também estava. Estava porque, num determinado instante, o promotor o questiona. Ah, meu Deus. E ele fala, o senhor ouviu.
Bom, aí Pô, o que eu estou promotor... dando risada para não chorar. para não chorar. Lamentável. Aí todo mundo fica naquela, não, manter uma situação. Aí o promotor chama a atenção de todos eles, dizendo o seguinte, que o que eles estavam cometendo era um crime, que eles estavam tripudiando em cima dele, promotor, em cima da justiça eleitoral, achando que tudo aquilo que estava sendo feito que era brincadeira. Foi assim, porque olha o que eu tenho aqui. E tocou para eles a gravação. Ao que todo mundo ficou assustado. Opa, caiu a casa. Aí o promotor falou o seguinte, vocês querem manter o depoimento que foi dito antes ou querem dar um novo depoimento contando efetivamente o que aconteceu? Por quê? Caso vocês não queiram, eles estariam incorrendo em crime. Conclusão, todo mundo mudou o depoimento, contando a verdade. Que o Demétrios do Bimbo deu dinheiro, deu os tubos, literalmente, deu pedra e areia e cimento, que a prefeitura foi com as máquinas lá para fazer o serviço, que recurso algum foi recolhido por eles, ou seja, a prefeitura trabalhou de graça para eles, a troco de quê? Voto. A troco de voto. Ou seja, brincadeira. Compra de voto. Compra de voto. É brincadeira. E o pior de tudo é que você sabe que isso é verdade. Que eles agiram dessa forma. Porque não foi só isso. Nós temos outras notícias de outros casos que também estão sendo apurados, que também estão sendo investigados, que também estão sendo vistos e que pode trazer surpresa para muita gente. Mas é brincadeira o que fizeram da nossa cidade. A desfaçatez desse povo, a desfaçatez desse candidato à reeleição presidente da casa. Agora, o pior de tudo é que ele não faria isso se ele não tivesse autorização do pai para fazer. Pois é. Ou vocês acham que ele fez isso que fez sem que o pai soubesse? Não, de jeito nenhum. Você acredita em Coelho da Páscoa, Papai Noel? Se você acredita, tá aí. É para acreditar, gente. Não, mas infelizmente é mais pura brincadeira. A riqueza, gente, se vocês puderem ter oportunidade de ver, lá está o depoimento das testemunhas, de tudo que aconteceu, com grande quantidade de detalhes. Vocês não acreditam a cara de pau, a safadeza, a quantidade de detalhes que tem lá. Acesse o blog do Pancho Villa, lá está tudo. Inclusive, os depoimentos das testemunhas, a conclusão dos fatos, a construção da farsa, a desconstrução da farsa, né? E tudo com uma quantidade imensa de detalhes. Mas peraí, mas tudo isso que está lá, concordo, está lá mesmo. Tá. Só que tudo isso que fala a respeito do Demétrios. E da ação que ele fez, do Jorge Tosta e todo mundo que está lá. Uma barbaridade. Mas e o prefeito? Fez isso? Ele fez isso à revelia do pai? Não, não o fez. pai não sabia que ele fez? Não, o Jorge Tosta, o que era o prefeito? O Jorge Tosta é o representante do prefeito, é cargo de confiança. Cargo de confiança, o próprio nome já diz, cargo de confiança. E se o Jorge Tosta mandou com a anuência do prefeito. Exatamente. Não tem outro jeito, não tem como, gente. Não tem, mesmo porque ele fala desavergonhadamente, é o que diz aqui, certo? Que de fato houve uso de equipamentos da prefeitura, da máquina, utilização de pedra, comprado com o seu dinheiro, contribuinte, com o seu dinheiro, certo? Foi utilizado o seu dinheiro, certo? Para ele pegar voto. Para ele pegar voto, para ele continuar. E para o pai dele também. E para o pai dele, seja lá para mais quem for. Você sabe quem é, não precisa ficar aqui falando toda hora. Você já está cansado de saber quem leva vantagem com isso. Quem foi o verdadeiro ganhador, vencedor dessas eleições? Sim. Certo? Sim. Só teve um ganhador verdadeiro dessas eleições. Não foi o povo de Serra Negra.
Muito pelo contrário. E ó, tá? Aqui, ó, e o Jorge Tosta tava lá, porque é o seguinte, aqui, ó, aqui, ó. Ao lhe ser exibida a gravação e questionado quanto à verdade dos fatos, resignado disse: foi o que o senhor ouviu. Olha que porca miséria! Jesus! Ai, Jesus! Qual? Não, Jesus do céu, velho. Hoje o Jesus do papai do céu. Ai, meu Deus do céu. Olha, eu quero parabenizar de público o Dr. Leonardo. Exatamente. O nome dele completo, eu acho que é importante nós salientarmos, Dr. Leonardo Carvalho Bortolasso. Ele diz o seguinte, ele diz que ele não faz nada além da sua obrigação. Mas ainda assim, num país onde aqueles que teriam a obrigação de fazer não o fazem, você merece o nosso aplauso e o nosso cumprimento por conta disso. Porque você está fazendo. E eu espero que o exemplo dado no Supremo Tribunal Federal há poucos dias por conta do julgamento do mensalão, eu espero que o exemplo dado pelo insigne ministro Joaquim Barbosa, que ele sirva de exemplo para os nossos juízes, que não tenham medo, que não tenham receio de julgar e de apenar aqueles que efetivamente usurpam do dinheiro público. Usurpam, roubam o dinheiro público em benefício próprio. É um assinte. Só para você ter noção, André, ainda seguindo essa linha do promotor, olha o que ele diz no seu encerramento da denúncia. Como se percebe, no que você acabou de falar, não só o Supremo Tribunal Federal se vê às voltas de um julgamento, não só o Supremo, que nesses dias está vendo o julgamento do mensalão, dos responsáveis pelo mensalão. Ele diz aqui, não se vê às voltas de um julgamento que demonstra como o poder, ou mais precisamente, o medo de perdê-lo, corrompe os desonestos e sacrifica os bons. Corrompe os desonestos e sacrifica os bons. Sacrifica a sua felicidade. Nossa pequena cidade parece contaminada pelo câncer da corrupção. Palavras do doutor Leonardo, são minhas não. Os honestos eleitores que votaram em Demétrios Dobimbo, não aqueles que venderam o seu voto. Os honestos eleitores que votaram no Demétrios Dobimbo, já que, porque esses também são vis, já que só há corrupto quando há quem corromper. Certamente se envergonharão ao ler estas singelas palavras. E encerra assim, ao encerrar o pedido, o Ministério Público esclarece que ajuizou a representação para que esses honestos eleitores, em nome dos honestos eleitores, certo? Porque teve gente que acreditou no Demétrios Dobimbo, como acreditou no seu pai, ou como acredita ainda no seu pai, certo? Para que o povo trabalhador e decente não tenha mais que se envergonhar. O câncer da corrupção e da vileza não prosperará em nossa cidade. Palavras do doutor Leonardo. Deus o ouça. Deus o ouça. Deus o ouça. Então vocês veem, gente, que a coisa é séria. Que eu acho que nunca teve um escândalo tamanho em nossa cidade. O meu primeiro patrão, numa reunião que nós tivemos, ele falava o seguinte às vezes. Ele falou o seguinte: não puxa rabo de lagartixa que sai jacaré. E eu acho que nesse momento nós acabamos puxando um rabo de lagartixa e olha o tamanho do jacaré que saiu. Acho que saiu uma jacarezada de maravilha. Verdadeira criação. Criação. Porque eu não sei se não é manada, não é, como é que fala quando é bando de lobo? Matilha. Matilha, né? Não é um monte de galinha que é galinhada. Sei lá. Porque é jacarezada. Então a quantidade de jacaré que saiu aí é brava, gente. É brava. Está aqui o professor Pasqualite aqui
dando... Pasquale. Pasquale, não, é que eu tenho o Pasqualinho aqui. Pasqualinho. Pasqualinho dando aulas de português para mim, né? Dizendo que jacarezado não existe. Não deve existir mesmo, mas um bom entendedor, meia palavra basta. Ou meio jacaré. Ou meio Então, jacaré. meio jacaré basta. Bom, gente, eu acho o seguinte, esse assunto é um assunto palpitante, ele não vai ser esquecido, não só por nós, mas não vai ser esquecido porque a própria população não deixará que ele caia no esquecimento. O doutor Leonardo está tentando, inclusive teve a fuga, né? Ele está dificultando ser citado, né? Os oficiais de justiça não estão o encontrando, né? Ele não teve presente, ou não teve a coragem, podemos dizer assim, tá? De ir presidir, de ir fazer a sua obrigação, que era presidir a sessão de Câmara de ontem, quarta-feira. Por conta do quê? Medo do quê? Receio do quê? De ser intimado. Mas o que vai adiantar? Isso vai... Mas ele age assim, já agiu assim. Não é a primeira vez que ele faz. Não é a primeira vez. Verdade, e o pior, e ele sabe, ele é advogado, ele não é um ignorante, uma pessoa que não sabe, ao contrário, ele sabe o que ele está fazendo. E ele sabe que ele pode ser citado por edital. Existem outras maneiras. Ele não vai conseguir fugir. Mas ele não vai fazer com que o processo tenha todos os prazos possíveis para que de repente ele consiga, talvez, sei lá, uma manobra, não sei. Jesus? Jesus, meu Deus do céu. Não aquele, é o outro? O outro, né? Uma manobra para poder mudar isso. Não acredito, porque se tentarem salvar alguém, se é que existe salvação, será do pai dele, porque dele mesmo, na minha modesta opinião, não sou advogado, certo? Mas pelo que está escrito. Pelo conteúdo. Já Elvis, meu amigo. Babau, não tem o que fazer mais. Só que você levou o seu pai junto. Exatamente. Né? Você levou o seu pai junto. Aliás, essa coligação, honestidade, juventude, minha santa, é isso aí, é nota rasurada. O que é isso, rapaz do céu? O pai não se autoconcedeu uma aposentadoria? É verdade, o pai também deu aposentadoria para ele. Ué, que honestidade é essa? Então. Ele se autoconcedeu uma aposentadoria. O pior que tem gente que defende. Pior que tem gente que acha que a gente fala porque a gente quer ir lá, trabalhar lá. Você está enganado, velho. Na verdade é o seguinte. Nós não queremos nada disso, não. Na verdade, o que existe é o seguinte. A prefeitura acabou sendo, ou é hoje, a prefeitura é um negócio. Exato. É um negócio. E é um negócio tremendamente importante para determinada família. Se a prefeitura não tiver o contrato que eles detêm na prefeitura, eles correm o risco de falir. Porque aonde que eles vão conseguir ganhar tanto dinheiro sem fazer nada como esse? Trabalhando é que não é, trabalhando, certeza. Trabalhando dá muito trabalho. Dá muito trabalho. E não é ganhando 4 contos de secretário, isso aí não. Isso aí, pra eles é fichinha, tá? Isso é dinheiro de pinga. Esse é migalha que cai da mesa que alguns pegam, tá? Bom, deixa pra lá. Bom, esse assunto vai voltar. Nós vamos conversar um pouco mais sobre ele ainda. Bom, gente... Vocês estavam com saudade, né? Vocês estavam com saudade. As duas malas aqui, né? Essa dupla de peso. Vocês estavam com saudade. Estavam com saudade. Então, a qualquer momento, a qualquer hora, a qualquer dia, você vai nos encontrar. Agora com uma facilidade. Além de você nos encontrar no site da infinitytv.com.br, poder nos mandar um e-mail para contato@infinitytv.com.br, você pode também nos encontrar no Facebook. Estamos lá também. Facebook. Eu gosto daquela turma que fala assim que é bom dia, amigos do Face. É íntimo. Bom dia. Boa tarde, amigos do Face. Não se esqueçamos que the book is on the table. The book is on the table. Bom dia, amigos do Face. E tem aqueles que falam assim, você não briga comigo que eu deleto você do meu Face. Entendeu? Então, estamos lá. Intimidador. Estamos lá no Facebook. Então, procure lá, Kiko Oliveira, sou John,
André Padula, sou eu também. Ou procure lá, tem lá um grupo que eu faço parte, que o André faz parte, que é o Jornal Roda Verde. Roda Verde. Tem o próprio grupo da Infinity TV no Facebook. Então, não é difícil de achar nós, não. Nós estamos por lá. Inclusive, você pode usar este canal para apresentar sugestões, para eventualmente apresentar para nós alguma ideia para a gente desenvolver. Exato. Afinal de contas, esse trabalho, ele não é feito por nós somente. Não. Nós queremos a sua participação. Boa parte do que foi dito hoje, nós somos alimentados. As pessoas, alimentados não comida, entendeu? Com informações. Com informações. Com informações que nos deram, vão passando. Então, você pode estar aqui amanhã sentado conosco. Sim, batendo um papo claro, conosco, por que não? O nosso canal é aberto, ele não é restrito. Tá? Aliás, se os acusados quiserem fazer parte dele, duvido que venham, né? Mas o Demetrios já foi convidado para vir aqui antes da eleição, lá atrás. Todos os vereadores foram convidados. O Paulo do Valentim aqui esteve. Quem mais que esteve? Esteve o Paulo do Valentim, esteve o secretário de Turismo. Secretário de Turismo. Nunca fizemos desse espaço um espaço somente de uma linha de pensamento. Não. Nós tentamos fazer esse espaço o mais democrático possível. Nós expomos aqui as nossas ideias, não significa que elas são corretas. Com exceção dessa aqui, porque essa aqui fala do céu. Pelo amor de Deus. Bom, então, gente, até qualquer instante, a qualquer momento, um abraço a todos e muito obrigado por nos aturar. E eu estava troncho de saudade por essa nossa conversa. Muito obrigado. Que estejamos juntos em outras oportunidades, que em breve acontecerão. Até lá. Até mais.